Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje boletim Tricolor Fat com as principais notícias do São Paulo Futebol Clube, dia 11/7/2023, edição de número 15. E espero vocês depois da vinheta. Fala tricolor, estamos aqui para mais um boletim Tricolor Fat, para atualizar você, torcedor tricolor, sobre as principais notícias do São Paulo Futebol Clube no dia de hoje, 11 de julho de 2023. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fat. @tricolor_fat. Lembrando que o underline é aquele risquinho lá embaixo. E Fat se escreve FAT. F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos aí atualizar você sobre as principais notícias do dia de hoje. Tem notícias boas, notícias ruins, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre os que os principais portais relataram aí sobre o São Paulo no dia de hoje. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, a primeira notícia de hoje é do GE. Caleri e Luciano treinam e devem voltar contra o Palmeiras. Ótima notícia aí. E a gente vai falar um pouquinho do dia de trabalho do São Paulo Futebol Clube. A segunda notícia é uma notícia, né? Notícia da nossa gestão dos últimos 10 anos. São Paulo firma acordo com Volpi e como perdemos 2 destaques da Série A. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. A terceira notícia do UOL, já 26 mil ingressos vendidos contra o Santos para o jogo de domingo. Nós vamos falar também um pouquinho do preço e vamos tirar uma dúvida aí. Eu quero que você me ajude, torcedor São Paulo que estiver por aqui. E a última aí, o impasse por Eric pode fazer São Paulo esperar até 2024. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos falar um pouquinho aí, né, sobre as notícias, começando com a notícia aí sobre o dia do São Paulo, que eu acho que é a principal notícia, e a notícia que deixa a gente um pouco mais esperançoso ainda pro Choque Rei de quinta-feira, 8 horas da noite, no Allianz Parque, jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O Caleri e o Luciano hoje treinaram com o elenco e devem estar à disposição aí para o jogo de quinta-feira. Isso é uma notícia extremamente importante, dado que aí talvez o único ponto de dúvida, né, para o Dorival, pelo menos que ele tem aí nos últimos meses, a zaga, né, se o Alan Franco volta ou não. Alan Franco que inclusive ficou no refis hoje para tratamento e não participou das atividades com bola. Bom, as atividades de hoje teve um trabalho tático 11 contra 11, né? E ali, né, na sequência, um trabalho de 1 contra 1 e 2 contra 2, né? Também teve um trabalho da defesa posicional ali, né? Um trabalho que o Dorival fez. E antes, né, da ida ao campo, teve um vídeo ali para acertar algumas correções do jogo contra o Palmeiras. Beleza, torcedor do Color? Além disso, o Beraldo continua também em recuperação, né? Acho que as boas novidades aí importantes são as disponibilidades de Luciano e Caleri, beleza? Vamos para a notícia aqui dos ingressos, a notícia do UOL, né? O São Paulo que já vendeu mais de 26 mil ingressos aí para o jogo contra o Santos no domingo, às 16 horas no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar aqui os valores e as disponibilidades. Acabei de entrar no Total Acesso e uma dúvida aí, não sei se tiver algum torcedor tricolor que consiga responder, já mandei e-mail lá para o sócio torcedor, estou esperando eles me responderem aqui, porque as cadeiras leste e oeste não estão à venda no Total Acesso, nem para não sócio ou para sócio, né? Bom, a arquibancada amarela tá R$30, a arquibancada azul, que é a leste, né? Vamos lembrar porque tem os nomes novos, né? A amarela é a norte, R$30, é o setor mais popular, só tem inteira. Arquibancada azul, que é a leste, R$80. Arquibancada laranja não tem mais nem meia, nem inteira, mas se você for na Independente, você deve conseguir lá
Geralmente tem as promoções que a Independente faz para que você consiga trocar o ingresso. E a arquibancada vermelha, R$80 a inteira, não tem meia mais. Pelo menos nesse lote, ou pelo menos na disponibilização do site do Total Acesso, que eu fiz por volta das 18 horas hoje, tá bom? Cadeira amarela, R$60. A cadeira, que é a norte, né? Superior norte. A superior sul, que é a laranja, que fica embaixo, da onde a Independente fica, R$100. Cadeira azul, né? Que é a leste e oeste, não estão disponíveis lá para venda, né? Então a gente que é sócio torcedor, eu sou sócio torcedor do Plano Diamante, o mais caro que tem, não consegui encontrar a disponibilidade desse ingresso, queria entender o que está acontecendo. Porque em outros jogos, né, não tive nenhum problema na compra desse ingresso. Cadeiras térreas, né, tanto a leste quanto a oeste, R$100. As duas ainda têm disponibilidade de meia, pelo menos a leste já não tem mais disponibilidade de meia e a oeste somente inteira. Não estava disponível a meia também no site. A cadeira térrea azul tava lá como meia esgotada, tá bom? Então mandei e-mail lá pro sócio torcedor, mandei mensagem no Instagram também. Tô esperando eles me responderem. Amanhã eu atualizo vocês aqui por que não tá disponível, né? Então vendemos aí 1/3 dos ingressos e já estamos tendo pronto. Total Acesso é bem ruim, né? É uma empresa bem ruim. Não vou ficar aqui chovendo no molhado, mas só para trazer aí para você que quiser ir ao Morumbi, as atualizações tanto dos ingressos vendidos quanto dos preços e dos problemas que você vai encontrar com a empresa que administra os ingressos do São Paulo atualmente. Vamos falar aqui da notícia do Eric, né? O impasse aí que o São Paulo tem com o jogador que vem sendo aí veiculado pela grande imprensa como uma possibilidade de contratação do São Paulo. O Eric, a notícia que a gente está repercutindo aqui é uma notícia do Jorge Nicola. Eu não gosto muito do Jorge Nicola, ele erra bastante, mas enfim, o Eric tem sido veiculado aqui por vários veículos da mídia, então acho que deve ter pelo menos algum fundo de verdade, né? Que essa notícia traz é que o São Paulo quer a liberação do jogador ainda em 2023, inclusive nessa janela, pagaria ali luvas e mais um salário de R$300 mil, mas o Ceará bateu o pé lá e falou que não vai liberar o Eric se não for pela multa rescisória dele, que é de R$30 milhões, né? O Eric que tem 25 anos, e eu tinha prometido para você, torcedor do Color, que eu ia investigar um pouquinho da vida do Eric como jogador, né? Fui buscar esses números lá no Transfer Market, quem quiser lá sempre olhar, eu sempre olho por lá. O Eric fez 214 jogos na vida, tem 34 gols e fez 20 assistências. E aí, números curiosos, né? Desses 34 gols, 14 são na Série B. Então ele tem feito um bom ano, né? Metade das assistências também, 10 delas foram feitas na Série B em 2023. Então ele tem um bom ano de 2023. De novo, ele tem 25 anos. Ele rodou alguns times aí. Para quem não conhece a história do Eric, ele se formou no Náutico. Do Náutico ele foi ao Braga B de Portugal. Voltou aqui ao Vitória. Do Vitória ele voltou a Portugal. Passou pelo Gil Vicente lá até cair no Ceará. Nessas indas e vindas ele voltou ao Náutico algumas vezes. Mas a carreira dele se deu basicamente em Náutico, Portugal e Ceará, com uma pequena passagem no Vitória, né? Importante, um dado importante para você que relata aí que talvez o Eric é bom jogador, tal, e eu não consigo falar porque eu não vi o Eric jogar, estou analisando os números. Os jogos de Série A do Eric são 59, e nesses 59 jogos ele fez apenas 4 gols. Então, vamos pensar aqui, de 34 gols, ele só fez 4 contra times que geralmente o São Paulo enfrenta na temporada. Então, de novo, né? Não sei se é um jogador do tamanho do São Paulo. Estamos falando aqui olhando para os números de forma fria, sem ver o jogador atuar efetivamente. Vi alguns jogos do Eric, mas não tenho assim referências absurdas para falar se é um jogador que a gente deveria trazer para o time de São Paulo, inclusive para ganhar R$300 mil, né? Eu tenho aquela política de talvez segurar esse tipo de jogador
ter cada vez menos esse tipo de jogador no elenco, a gente trabalhar com a base e trazer jogadores ali que possam resolver de alguma forma. Não o Eric, e não desmerecendo o Eric, mas o Eric vai ser mais um jogador que, como o David, como o Rato, como o Erisson, como vários outros que a gente tem dentro do elenco, né? Então, é um pedido do Dorival, inclusive, na reportagem fala isso, mas esse é um ponto que eu queria trazer para reflexão para você, torcedor Colorado. Essa é um dos propósitos desse canal, a gente fundamentar todas as notícias que a gente trouxe aqui, para que você faça a reflexão aí e entenda qual que é a melhor decisão que o São Paulo tem a tomar. De novo, né? Friamente olhando para os números, não sei se é um jogador que deveria vir ao São Paulo. Inclusive, vou deixar esses números lá no Instagram. Quem não me segue lá, cola lá também, que geralmente a gente está fazendo isso. A gente fez isso com o Zalazar, que tem sido aí também disputado pelo Vasco, Santos, enfim, que falaram que é um jogador da seleção uruguaia. O cara fez um jogo na seleção uruguaia. Então é importante para que você fique atualizado aí e consiga cobrar a diretoria do São Paulo. Falando em diretoria, a gente tem uma notícia aí, o Volpi, que tinha notificado o São Paulo, né, sobre o não pagamento, né, via justiça, o não pagamento de um acordo feito. Eu fui ler para entender um pouco do que o São Paulo vendia. O Volpi fez um acordo no meio da pandemia, né, na verdade não ele, outros jogadores fizeram, para que se alongasse a dívida, dado os problemas financeiros que aconteceram na pandemia, perda de patrocínio, falta de renda, tudo que a gente já sabe, né? O São Paulo tinha feito um acordo para pagar o Volpi em 24 parcelas de R$ 93.281,97, né? Esse acordo começaria a ser pago em janeiro 23 e foi pago somente 2 parcelas. Por isso que o Volpi entrou com todo o direito que ele tem, para notificar o São Paulo que a dívida não estava sendo paga. Lembrando que esse acordo previa uma multa de 10% em caso de atraso e ela é corrigida todo mês pelo IPCA. Então, essa dívida aí cada vez pior. O que está escrito na notícia é que o São Paulo verbalmente fechou um acordo, parece estar firmado, mas ainda não tem números sobre isso. E curiosamente queria trazer aqui mais 3 temas que não estão aqui nas ilustrações que a gente mostrou, mas que me chamaram bastante atenção no dia de hoje, né? A primeira aí que tá todo mundo trazendo à tona, que é a do Belém, né? O Matheus Belém, que é o zagueiro da base que jogou contra o Bragantino no domingo. Ele que tinha sido, ele tinha descido ao sub-20 3 dias antes de ser chamado novamente pelo Dorival. Por conta de não estar tendo uma sequência ali, ele tinha sido relacionado a alguns jogos, mas acabava não sendo utilizado. Com a lesão do Alan Franco, ele foi chamado novamente para compor ali o elenco e teve a oportunidade de estrear no último domingo. Inclusive fez uma boa partida, né, para o menino ali que estava fazendo seu primeiro jogo. O São Paulo formou boa parte da gestão que tem feito nesses últimos 10 anos, não amarrou o contrato do menino, que daqui 2 semanas pode assinar com qualquer outro time, né? Mesma coisa que aconteceu com o Luizão e outros aí que a gente já conhece. Nós vamos falar de 2 casos, inclusive, emblemáticos sobre essa diretoria, que são destaques da Série A, por isso que estão escritos lá na ilustração. Bom, o Belém tem essa possibilidade, ele está lá, os agentes dele já entraram em contato com a diretoria está se mexendo para tentar renovar em cima da hora com com essa querida revelação de domingo, que foi inflada ainda por conta dos comentaristas da Globo que deram para ele como o melhor jogador em campo, né? O São Paulo faz de tudo para fazer as piores soluções possíveis dentro de um processo de gestão. O Belém é mais uma delas. E aí 2 casos curiosos, um deles eu vou confessar a vocês que eu não sabia. O Matheus Cunha, goleiro, que hoje está sendo utilizado como titular do Flamengo pelo técnico São Paulo, era da base do São Paulo, fez campeonato sub-20 e não renovou seu contrato porque a gestão de futebol entendia que o Matheus Cunha não tinha capacidade de permanecer no São Paulo, porque o Matheus Cunha tinha pedido um reajuste salarial. Ele foi disputado entre Corinthians e Flamengo, o Flamengo levou e hoje ele é o goleiro titular do Flamengo. E a gente foi buscar o Rafael, tem Jandrei,
tem Felipe Alves. Lembre-se que todos esses caras ganham dinheiro e a gente tinha o Matheus Cunha na base do São Paulo. O segundo goleiro, né, mais conhecido nosso, porque a gente viu jogar inclusive no profissional, que é o Lucas Perry, né? Eu até tendo aqui a pensar diferente, mas Lucas Perry temos que dar o braço a torcer, tem feito um campeonato espetacular, talvez é o melhor goleiro do Brasil atuando no Campeonato Brasileiro hoje. Trouxe a imprensa, né? E eu queria ler com vocês aqui o passo a passo que está que foi noticiado pelo UOL, do que aconteceu, essa bagunça aí, que a diretoria do São Paulo nega, inclusive, alguns passos, mas queria ler junto com vocês aqui tudo o que aconteceu, né? O caso Lucas Perry, vou ler na íntegra aqui o que o UOL escreveu. Lucas Perry era da base do São Paulo, mas o São Paulo avaliava que ele precisava de rodagem. Ele chegou a jogar 9 jogos entre 2019 e 2021. O UOL ouviu que a avaliação de Crespo e Rogério Ceni, ex-técnicos do time profissional, era de que o goleiro estava tecnicamente abaixo das opções que tinha no elenco. Com o argentino, Perry jogou 6 jogos, mas nunca teve sequência. Com Ceni, não chegou a atuar. Perry e São Paulo decidiram por um empréstimo em 2022. Diversas propostas da Série A chegaram, mas o tricolor queria dinheiro para emprestar o atleta e não houve acordo. O Náutico, que jogava a Série B, foi o destino acertado. O UOL apurou que antes de liberar o empréstimo de uma temporada, o tricolor pediu que Perry renovasse o vínculo por mais um ano. As duas partes concordaram verbalmente e ficou acertado. Perry se apresentou no Náutico ainda sem renovar o São Paulo, né? Começa a várzea. O goleiro atuou a temporada de 2022 pelo clube pernambucano e seu contrato com o tricolor iria apenas até dezembro daquele mesmo ano. Olha o absurdo. O UOL ouviu fontes que o tricolor esqueceu, vou ressaltar aqui, esqueceu de enviar o contrato de renovação para Perry. A reportagem ainda ouviu que o clube foi lembrado por diversas vezes dessa situação durante 4 meses. 4 meses, torcedor tricolor, pasmem, 4 meses foram, aqui pelo menos está sendo relatado pelas fontes que o UOL ouviu, que a staff do Perry solicitou a renovação de contrato. O São Paulo nega essa informação, mas convenhamos aqui, a gente que acompanha o dia a dia do São Paulo, vocês desacreditam que isso é uma verdade? Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu. Ainda aqui na reportagem, a extensão vínculo de Perry com o São Paulo seria nas mesmas bases salariais e não teria custos extras ao clube. Nesse tipo de negociação, comissões de luva geralmente são pagos. Então veja que o Perry ainda tinha aberto mão de uma parte que ele deveria receber. Perry começou a se destacar pelo Náutico na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano, quando acabou campeão. O desempenho chamou a atenção de diversos clubes do Brasil e do exterior. A reportagem ouviu que uma reunião foi feita pelos agentes do jogador para definir se esperaria o São Paulo ou não. Ficou acordada uma última tentativa de lembrar o São Paulo sobre o acordo. O e-mail com a renovação do vínculo, porém, nunca chegou e a partir daí os empresários decidiram ouvir propostas para deixar o clube ao término do contrato. Segundo fontes ouvidas pela UOL, havia um entendimento de que o São Paulo estava esperando para ver o desempenho de Perry antes de decidir se enviaria a proposta de renovação ou não. A percepção era de que o goleiro não fosse bem no empréstimo, não haveria tal renovação pedida e acordada. Foi assim que Perry chegou a um acordo com o Botafogo. O clube carioca desejava contar com o jogador antes do término do vínculo e abriu a negociação com o São Paulo. E vejam agora, prestem atenção aí, torcedor tricolor, a boa gestão financeira. Depois o Casares vem aqui falar que ele não tem dinheiro, que o time vive de uma gestão ruim há muito tempo. Isso aqui é gestão dele, não é gestão do Leco. Ele já estava aqui quando o Perry foi negociado. Ficou acertado um pagamento de 1,5 milhão ao tricolor pela liberação imediata. No acordo com o Botafogo, Perry ficaria com 30% de seus direitos econômicos, mas abriu mão de 15% para deixar o São Paulo. Então ele ainda foi bonzinho ali e deixou 15% para o São Paulo, porque 4 meses pedindo pelo amor de Deus para renovar o contrato, os caras não renovaram, ainda
Na negociação final, ele ainda foi bonzinho, deixou 15% para São Paulo. Antes do Botafogo, o São Paulo teve duas oportunidades para vender Lucas Perry, mas recusou as ofertas. Um mês antes de o goleiro poder assinar um pré-contrato, o tricolor recebeu uma proposta do exterior de 500 mil euros, cerca de 2 milhões de reais na época, mas pediu 2 milhões de euros, cerca de 8 milhões na época. Anos antes, né, para todo mundo aqui, a gente torcedor tricolor acompanhou isso, o PR foi emprestado ao Crystal Palace na Inglaterra e o clube rejeitou a oferta. Os ingleses acenaram interesse na compra e ouviram um pedido de 6 milhões de euros, 25 milhões de reais. O Palace ofereceu 3 milhões de euros à época, 12 milhões e meio de reais, mas o tricolor recusou e acabou então voltando a 3 parágrafos acima. O São Paulo recusou 12 milhões e meio e vendeu o PR por 1 milhão e meio de reais. Esse é a administração do São Paulo Futebol Clube. Eu me estendi um pouquinho aqui, torcedor do Cor, porque eu queria contar essa história, né? É importante para a gente de novo, né? A gente que tem um propósito aqui de trazer um pouco mais de fundamento nas análises, trazer um pouco mais de informação para que você consiga refletir aí. Muita gente não gosta da mídia escrita, mas eu acho que ela é importante, porque esse tipo de coisa passa despercebido. Daqui 3, 4 meses a gente não vai lembrar. Ele vai vir à imprensa falando que ele pegou um novo empréstimo. E só nessa negociação ele perdeu 11 milhões de reais. Esse é o nosso presidente. Presidente, inclusive, que deve se reeleger no final do ano. Então fica aí para você, torcedor tricolor, pensar se o Eric faz sentido, ou a administração feita pelo nosso presidente e pelo nosso diretor de futebol. Tá aí na tela para você o que aconteceu. Perdemos o Matheus Cunha de graça e demos o PR por 11 milhões de reais a menos. É só isso que a gente... E a gente tá falando de um caso, né? Tem vários outros aqui que podem ser contados e relatados para vocês. Beleza, torcedor do color? Bom, atualizamos vocês aí hoje, dia 11/7/2023, edição de número 15 do Boletim Tricolor FET. Amanhã a gente tá vendo se a gente vai fazer o pré-jogo com o Ante, Palmeiras e São Paulo, mas deve ser na quinta, tá? Um pouquinho antes do jogo, a gente deve fazer às 6h30. Qualquer coisa a gente entra com o boletim aqui amanhã, se tiver notícia, né? Porque também, quando a gente faz muito perto, a ideia do boletim era ser diário, mas a gente viu que tem muita notícia repetida também, não faz sentido ficar vindo aqui para contar a mesma história. Então vamos ver, se a gente tiver notícias importantes, a gente entra amanhã com o boletim. Se não, quinta-feira, live, pré-jogo, Palmeiras e São Paulo, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo é às 8 da noite, a gente deve entrar às 6h30 aí, com aquela rapaziada que fez com a gente na semana passada, mas a gente conta muito com vocês aqui para que a gente troque essa ideia junto, beleza? Acho que é isso, a gente vai se falando aí durante a semana. O jogo é quinta-feira, a expectativa, estamos numa ansiedade muito grande para quinta-feira. Vamos pegar o Palmeiras aí, com a esperança de ter Calera e Luciano praticamente confirmados, Alan Franco ainda em recuperação, mas o Diego Costa deixou a gente bem mais esperançoso aí no domingo pela partida que fez. Beleza, torcedor do color? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!